novamente, mais uma vez aqui com a presença do mestre Rubinho. Na última live, a gente decidiu deixar a parte de falar de iscas para essa aqui, então é disso que a gente vai falar agora. Rubinho, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui, compartilhando todas essas dicas valiosas, abrindo sua tralha de pesca aí para todo mundo ver o que você gosta, o que você usa, sem mistérios. E assim, a gente aqui tem sempre um bate-papo bem descontraído, não tem nada programado ou sei lá, a gente segue uma pauta, claro, a gente vai falar de um assunto, mas a gente nunca teve nada combinado, por isso que fica mais legal, fica mais dinâmico esse bate-papo aqui. Então, vamos começar. Gostaria muito que você abrisse sua caixinha de isca agora dessa vez, contasse para nós os segredos aí, o que que você gosta de usar, em qual situação que você prefere, enfim. Pode falar tudo que você tem para falar, que quanto mais você falar, mais a gente aprende. Obrigado, obrigado mais uma vez pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, com a Pura Strike e com, né, o público todo aí que está seguindo esse podcast, que tem muita chance de atingir um sucesso enorme. Eu acho que antes da gente falar das iscas de modelos e tudo isso, eu acho que eu sempre digo que na isca artificial tem alguns componentes que são muito importantes que você deve seguir, certo? Primeiro, eu acho que você tem que arremessar muito bem. Faz parte de quem pesca com isca artificial saber colocar a sua isca onde ele quiser. Entendeu? Porque senão você vai estar jogando a esmo. E não é isso aí. Dependendo do peixe, dependendo da estrutura, e aí vem o segundo ponto, que é entender um pouquinho do peixe, entender um pouquinho de biologia. O que aquele peixe faz, onde é que ele come, né? Qual é a estratégia dele. Porque a isca artificial você tem que representar algo vivo, você tem que dar ela não é o acaso. Ela você tem que dar vida àquele objeto de alguma maneira semelhante ao que acontece para o peixe na natureza, porque senão ele não vai vir. Ele não é tonto, entendeu? Não é um pedaço de cabo de vassoura que vai atrair o peixe. Vai atrair alguma coisa que tenha uma ação, um movimento semelhante a algo natural para ele, porque senão não há razão dele vir. Depois eu acho que você precisa conhecer um pouco das iscas, ou seja, o que essa isca quer dizer? Qual é a ação dela, né? É uma isca que representa o quê, né? É um peixe ferido? É um peixe atacando? É um peixe com problema de oxigenação? É sei lá, um réptil? É uma ave? O que aquilo quer dizer? Por que que tem formatos diferentes? Por que que tem as ações que a gente chama diferente, né? É ação de superfície, ação que vai mais embaixo, isca que afunda, isca que flutua. Quer dizer, nada de um jeito, nada de outro, pula para cima, pula para o lado, pula para baixo. Quer dizer, isso tem que ter uma razão de ser, né? Não é à toa, né? Não é coleção de figurinhas somente. É também, mas não é só coleção de figurinha para vender, para atrair o pescador. Tem razões para isso. E aí você precisa ter as iscas, né? Porque se você não tiver as iscas, você pode saber de tudo. Arremesso bem pra caramba, sou um craque no arremesso. Poxa, sei tudo do peixe, conheço ele de cabo a rabo. Sei para que serve cada isca, mas eu não tenho a isca. Não funcionou. Então, partindo desse pressuposto, falando de Amazônia, eu acho que as ações principais hoje da Amazônia, tá? Eu vou falar por uma ordem de eficiência, ok? Ótimo. Geral. Quer dizer, da mais eficiente para menos eficiente, ok? Não necessariamente A da mais mais bonita, divertida. não. É por eficiência. Depois a gente até pode misturar um pouco isso, né? Então, a isca mais eficiente que você tem hoje das possibilidades de iscas artificiais é o fly. Sem dúvida nenhuma, são os streamers de fly, que são penachinhos que imitam um peixinho nadando. Essas são as mais atrativas. Por várias razões. Podemos discutir um dia por que que o fly é mais produtivo do que a pesca do bait com carretilha ou molinete. Tá? A segunda isca mais atrativa é o jig, porque ele tem esse penacho também, embora ele tenha um peso, um chumbo fundido num anzol mais pesado que o de fly. Então ele afunda, tá? O de fly ele quase que boia, que é pelo, pena. O jig, ele é este penacho de pelo ou pena, só que com chumbo e um anzol mais pesado. Ele afunda. É a segunda mais produtiva. Depois você vai ter a isca subsuperfície.
que nada aí de 10, 15, 20 centímetros abaixo da linha da superfície, mas ela tem um movimento muito interessante, que ela tem um movimento errático, ela não é uma coisa definida, top, 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 não, ela é como uma coisa sem definição, ela pode fazer um movimento para um lado, um movimento, dois para o outro, três para um lado, um para o outro, e assim ele pode variar. Ela é uma coisa muito frágil, representa fragilidade, né? Depois você vai ter as meia-águas, que são iscas de barbela, que nadam aí dessa profundidadezinha até mais fundo, né? E ela vem fazendo um movimento bem de, vamos dizer, de requebrar na água, entendeu? Ela é atrativa. Aí, por último, nós temos, vamos dizer, isso eu não estou falando nem de colher, nem das metálicas, tá? Porque são muito atrativas. Eu diria que a metálica, ela está ali entre a subsuperfície e a meia-água. Ela está naquele miolo ali, tá? Spinnerbait está por ali, né? De meia-água e coisa assim. Mas aí você vê as de superfície. São as quatro ações de superfície que você tem: a zigue-zague, o stick, que é uma isca que tem um chumbo na parte de trás, então ele fica só com a cabecinha fora d'água, você tum, 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 e ele volta, como se ele não conseguisse respirar. Ele está com falta de oxigênio, ele tenta mergulhar, não consegue e volta. Ou você tem o popper, que é uma boquinha, que faz um som, pló, 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 pló. E aí um Como ataque, é uma que é o bocada. som? Faz. Como é que é? Perfeito. É assim. Ou você tem a hélice, que também é uma compulsão na água, espirrando água e tal, que é algo se debatendo, um cardume, uma série de coisas nesse sentido. Muito bem. Então, isso seria fundamental que você tivesse na sua caixa, tá? Esta composição de iscas, desde a isca. Esquece o fly por enquanto, que é um estilo de pesca. No bait, na sua caixa padrão carretilha molinete, você teria que ter jig, teria que ter subsuperfície, teria que ter meia água e teria que ter as iscas de superfície. E colher, spinnerbait e spinner. São, essa composição, ela é importante. Quanto mais ou menos de uma, aí vai um pouco do seu trabalho, do seu gosto pessoal, da sua habilidade. Iscas de superfície são mais difíceis de manusear. O jig requer um pouco mais de habilidade. A isca de meia água é a mais fácil delas todas, porque basta você recolher. A colher é muito fácil, basta você recolher. O spinner bait são fáceis de trabalho. A de subsuperfície, ela requer muita vibração de ponta de vara para ela fazer esse movimento errático que a gente chama, né? O que em inglês é tratado como twitch bait, quer dizer, essa coisa meia irregular, né? E as de superfície tem iscas mais fáceis de trabalhar, por exemplo, como uma hélice. Uma hélice não é difícil de trabalhar, a hélice é cansativo, mas não é difícil trabalhar, tá certo? Você pode variar. E tudo na isca artificial é possível variações, tá? Você não pode imaginar que só tenha uma forma, uma maneira, um jeito de trabalhar cada isca. Cada isca permite muitas formas de trabalho. Se você considerar somente velocidade, já é uma grande variável. Eu variar velocidade, já mudei completamente a isca. Depois, toque de vara, vibração de vara, rapidez de recolhimento, ponta de vara para baixo, ponta para cima. Quer dizer, você tem uma gama enorme de possibilidades. Então, eu diria como recomendação, nunca aceite somente uma forma de trabalhar uma isca artificial. Se permita criatividade. Teste, cheque, mude, avalie. Não se prenda a um movimento só. E com isso, talvez você tenha muito mais chance de sucesso. E aí você consegue ir quebrando cada vez mais o fator sorte na sua pescaria. Que é o nome do meu curso. Que é por isso que eu coloquei esse nome estrategicamente, Tiago. Para que o pescador pense que ele tem a possibilidade, se ele estudar, se ele aprender, se ele quanto mais ele se dedicar a aprender, menos sorte ele dependerá, menos da sorte ele dependerá. Essa foi a ideia.
Perfeito, perfeito. Esse negócio de trabalhar a isca, de se permitir a testar, inclusive, trabalhos diferentes. Ouvir sempre também, eu acho importante, sempre que eu vou pescar com o auxílio de um guia de pesca, eu ouço bastante o que ele tem para falar. Eu mudo sempre, eu sou flexível demais quando eu estou pescando. Eu não tenho o ego de achar que eu sei de tudo, muito pelo contrário, eu sempre aprendo coisas novas em todas as pescarias. Eu fiz uma pescaria recente, falando nesse negócio de trabalho de isca, na represa de Garatá, e trabalhando ali uma zigue-zara, uma isca de superfície, e do jeito que eu sempre trabalhei, né, trazendo ela muito rápido e tal. Aí o guia, que é meu amigo, falou para mim: Thiago, o peixe aqui ele tá pegando com a isca parada, com a isca totalmente parada. Então, experimenta, dá uns 3, 4 toquinhos e deixa ela descansar. Deixa por 2 segundos, 3 segundos. Se não bater, você dá mais 2, 3 trabalhadinhas. Deixa. Impressionante. Quando eu ia ameaçar voltar a trabalhar a isca, ele batia. Depois de 1 segundo e meio, dois, com a isca totalmente parada. E eu nunca imaginei que, assim, o peixe ia pegar aquele tipo de isca daquele jeito. Então, eu acho perfeito esse comentário que você falou, de se permitir sempre ir testando coisas novas. Isso é evolução, né? A gente tem que acompanhar. Eu acho que é a maneira de você, exatamente, a experiência vai te dando isso na realidade, né? Eu vejo que quanto mais o pescador se propõe a enxergar opções, ou a se permitir opções, mais rapidamente ele evolui, né? Tem vários exemplos com relação a isso. Eu tenho uma história que eu conto sempre, um rapaz nunca tinha pescado, né? Então eu resolvi ensinar ele logo no começo, estava no trombeta, e ele nunca pescou com nada na vida. Então, vamos começar, vai com a retira aí. 10, 15, 20 minutos, meia hora, aprendeu a arremessar bonitinho com a retira. Aí botei a mesma isca minha e a dele, né, tal. E ele não conseguia de maneira nenhuma fazer o mesmo movimento que eu fazia. Eu tentava ensinar, olha, faça assim, toca assim, essa isca precisa fazer esse movimento e tal. E ele fazia um outro movimento completamente de repente, muito diferente, e de repente, pum, o peixe bateu na dele. Ah, mas o peixe não tem importância, solta só aí, vamos, continua. De repente o segundo bateu. Quando bateu o terceiro na isca dele e nenhum na minha, eu falei, faz o seguinte, faz bem devagarinho que eu quero aprender, eu quero ver como é que você está fazendo, porque é uma coisa nova que eu nunca tinha visto esse movimento e é ele que está fazendo efeito agora, entendeu? E de fato, naquela semana, aquele movimento com aquela isca que era super tradicional, todo mundo conhece, todo mundo tem na caixa, não pode faltar na Amazônia, lá, 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 era um movimento que nunca tinha sido feito e que ele, por não saber, não conseguir fazer, fazia diferente e estava funcionando. E aí eu passei esse movimento para o resto do grupo. E a pescaria foi muito mais produtiva naquela semana, entendeu? Então, Zé, isso é assim que funciona, é deste jeito que funciona a coisa, né? Você tem que variar, por exemplo, isca pequena e isca grande, né? Não, peixe grande, isca... Depende. Depende do que a natureza está oferecendo para ele, né? Se a natureza está oferecendo comida naquele momento, é um cardume pequeno, provavelmente as iscas que serão mais atrativas serão as pequenas, próximas daquilo, no mesmo mais ou menos jeitão, cor, tal e coisa. Se não, é outra coisa, entendeu? Então, a gente não pode ficar tão assim, limitado, né, na sua forma de pensar como pescaria, né? A pessoa que me diz, não, a isca que mais pega peixe é tal. Eu falei, tá, depende. Então completa a frase. A isca, muda o tempo do verbo. A isca que mais pegou o peixe no dia tal, na hora tal, naquele local específico, foi esta aqui. E mesmo assim, talvez tenha sido porque você mais usou Só ela usou mais tempo essa. do que as outras, entendeu? Porque isso é muito comum. Eu, quando vejo quando eu estou com um grupo e o grupo começa a chegar e eu começo a perguntar, eu gosto muito de saber o que aconteceu. É uma dupla fala, olha, eu usei tudo que eu podia, só pegou na isca de meia água, verde. 10 minutos depois chega o outro e fala, olha, cara, eu testei tudo que eu pude, cansei meu braço, só fui descobrir que só pegava na superfície amarela. E assim sucessivamente, entendeu? Então, quer dizer, não há uma maneira, porque as coisas elas são diferentes. Assim, eu me lembro um dia
dois barcos, eu com um cliente e minha esposa com outro cliente na época, né? Nós entramos em dois lagos, um do lado do outro. Eles aqui pegaram 80 peixes numa manhã. Meu barco pegou um. Foi a isca? Foi? Não, foi a condição de água. Não tinha comida, provavelmente, nesse lago que eu estava. Estava morto. Se não tem comida, não tem peixe. O peixe não fica ali dando bobeira. Ele não fica ali, ele precisa comer. Ele come com frequência. Você pegar uma anchova, por exemplo, a anchova chega a comer de 2 a 3 vezes o seu peso por dia. Por dia! Pô, mas como é que ela come, regurgita, come, ela tem. Como é que chama essa doença que come que o ser humano tem? Bulimia? Que come e vai no banheiro. A anchova tem bulimia, entendeu? Então, você tem que brincar com tudo, se divertir com tudo, às vezes a paradinha, porque a gente se engana, a gente tem mania de concluir coisas sem ter pesquisa que confirme aquilo. A gente chuta, a gente imagina, a gente é amador com relação a isso. Aqui não tem peixe. Cara, em meio-dia, ele chega na viagem, no primeiro meio-dia, ele volta pro almoço e fala: esse rio tá muito batido, aqui não tem peixe. Cara, eu demoro 10 semanas para vir aqui, 10 anos para vir aqui, e o rio cada vez me surpreende. E você, cara, eu admiro a sua competência, a sua capacidade para entender o que está acontecendo em meio-dia. É muito louco. E já Teve elaborar uma uma vez, tese tão rápida. teve uma vez eu estava no Rio. Eu nunca vi tanto cardume explodir na superfície, fazer aquele espumeiro na superfície. Tucunaré. Eu nunca vi tanto, nunca vi tantas vezes. Às vezes você olhava, tinha 4, 5, 6 espumeiros assim batendo, um mais longe, um mais perto, um do lado do outro. Você jogava isca, nada acontecia. Nada acontecia. Cara, ninguém entendeu. Tinha engenheiro de pesca lá comigo, tinha pescador experiente, e eu estava lá. Quer dizer, tinha um monte de gente lá para pensar e ninguém conseguiu concluir o que que acontecia, por que que aquilo estava acontecendo. A pescaria não foi boa, mas eu tive gente que falou: pô, eu quero voltar aqui. Sabe que Quantas vezes? tem Falou, pô, peixe, né? eu Muito. quero entender esse negócio, não é possível. Então, sabe, a natureza, ela nos prega peças, né? Ela não é uma coisa exata. E isso que é bonito da pescaria. É você estar aprendendo sempre, todo o tempo, toda hora, com todo mundo, né? Você evoluir, você fazer curso, você pensa, pô, por que que eu defendo muito? Eu agora estou fazendo curso. Eu agora fazendo não é oferecendo, não. Eu estou como aluno. Eu quero aprender o fly com duas mãos, o double hand. Então eu estou fazendo curso. Ah, mas eu podia treinar só? Podia, mas e se eu fizer o curso, eu ganho anos na frente, sabe? Eu economizo energia, economizo tempo, economizo dinheiro, né? O curso me dá isso. Aí a gente fala: eu pesco de carretilha, já sei arremessar. Vai fazer um curso de carretilha para você ver o que você vai ganhar, como vai ser diferente a sua próxima pescaria, como vai aumentar seus recursos, né? Eu agora, dia 10 eu vou fazer um curso, não sei que dia vai o podcast, mas num dia agora, mais para frente, um pouquinho, eu vou fazer um curso de trabalho de isca. São 10 pessoas numa piscina querendo aprender a movimentar, a fazer, girar as ações. Eu falei: isso é um curso dificílimo de fazer. Porque uma coisa é vocês verem eu trabalhar. Outra coisa é eu ter que ensinar, por exemplo, pega uma isca que tem 5 ou 6 tipos de movimentos possíveis. Como é que eu vou ensinar todo mundo a fazer, treinar os 5 tipos de uma isca? Pego outra, pego outra, eu pego 10 iscas, tem 200 movimentos para eles fazerem, entendeu? Sem contar a velocidade. Então, Zé, vai ser um curso muito curioso. É a primeira vez que eu vou fazer um curso desse tipo, especificamente para as pessoas treinarem a movimentarem as suas iscas. São pessoas que já Óbvio que sabem arremessar e querem aprender o trabalho das iscas, é isso? querem melhorar o trabalho da isca. Já Uhum. pescam e sabem trabalhar a isca, mas eles querem ver opções. Eles querem ver mais, eles querem aprender mais, porque eles estão muito bitolados num tipo só de movimento. Muito Entendeu? legal. Isso daí é evolução. A gente vive em constante evolução. Se a gente não tiver aberto
a novas É, informações e experiências, a gente para no tempo, né? Rubinho, eu tenho duas perguntas para você. A primeira é saber se você gostou do presente aí que a Pure Strike te mandou, que foram os adorei. sheds. Eu adorei. Eu recebi até, queria, né, agradecer, eu aproveito o podcast, agradecer pessoalmente, né, a Pure Strike ter me mandado isso. Gostei demais. Já postei, inclusive, né, no meu story isso. E tô louco para pôr em prática. Eu vou para a Amazônia, né, logo mais, e aí eu vou botar na água, eu vou fazer funcionar isso. Eu gosto muito da água porque devia ter uma pergunta que você não me fez, e eu vou me Uau. fazer. Ah, Rubinho, por que que você não falou das iscas softs, né? Por que que você não colocou na sua caixa a isca soft? Não, eu coloco isca soft na minha caixa. Eu coloco, mas é muito teste ainda, porque você precisa lembrar, elas são muito atrativas, as iscas softs. Soft são essas iscas, pessoal, de silicone, que tem movimentos, tal, Essas coisa. Então, aqui, ó. Vou mostra até aí isso. abrir aqui. Abre aí pra gente ver. Esse daqui é o Strike Shed da Pure Strike. Ele tem de diversos tamanhos e cores, mas é esse carinha aqui, ó. Isso, nada com o peixinho, tem movimento lindo, é bom de arremessar, entendeu? É super legal. Ah, mas você não usa na Amazônia? Eu uso, mas eu não uso tanto. Por quê? Porque lá tem piranha também. E local que tem muita piranha, quando não está dando muita piranha, eu uso mais. E ele é atrativo, e ele pega peixe. Agora, a piranha não precisa nem morder. Ela pisca, o rabinho cai, entendeu? Porque é óbvio, ó, o dente de uma piranha, né? Ela corta. A traíra pode cortar. Então, ou seja, são iscas maravilhosas, extraordinárias. Eu tenho na minha caixa. Eu devia ter até incorporado quando você fez a pergunta, mas eu teria que fazer essa ressalva que eu fiz agora, entendeu? É uma Sim, isca que sofre. Por exemplo, eu fui uma vez pescar no Rio Uruguai Dourado. Cara, só tava pegando na isca soft, no fundo. Você jogava e deixava ela descer. Fazia bateram da pedra, Você jogava embaixo e a pedra embaixo, né? Mas você mas não chegava. trabalhava ela, você deixava, Hum, fazia um dive, assim, ela sozinha ela ia trabalhando, né? Cara, você pegava dourados enormes, mas era uma por dourado. Legal, show, não tem importância. Ela também é muito mais barata, a unidade é muito mais barata do que as outras iscas, né? De metal, de madeira, as iscas de plástico, e né? talvez se São você não tivesse ali com os sheds, talvez não teria pego muitos ou não teria pego nada, né? Por isso que foi Cara, nós importante estávamos naquele nós momento. estávamos trabalhando muito, mas o Shed estava fazendo muita diferença. Estava fazendo muita, não era pouco, não, estava fazendo muita diferença, entendeu? Maravilha. Muita diferença. Então são iscas legais, eu acho que precisa ter na caixa também, acho que vale a pena. Se você sentir que não está muito ativa a piranha, pode colocar, porque elas são atrativas, muito atrativas. E aí vai todos no modelo, não é só isso aí. Esse é um formato de peixinho. Tem minhoca, tem crustáceo, tem ranzinha, tem, sabe? Aí tem um monte, Tapito, tem cobrinha, tudo. tem tudo, né? Então, eu não entrei na parte da Pure Strike lá, porque a Pure Strike também mandou iscas hardbait, mandou hélice, né? Mandou algumas Tem outras que eu água. vou testar. Eu vou testar. Eu me comprometi com a Pure Strike a testar e falar. E falar. Eu não tenho esse problema, eu não tenho vínculo, eu não tenho nenhum patrocínio, entendeu? Eu tenho liberdade. As pessoas me mandam coisas e eu fico muito agradecido, mas eu sempre me coloco com a liberdade de usar e falar se é bom ou se não é bom. É um risco que a pessoa corre comigo, entendeu? É. Perfeito, Rubinho. Eu queria finalizar aqui. Não, não finalizar, a gente ainda tem um tempinho, mas aproveitar que a gente está falando de iscas ainda e falar um assunto que não é polêmico, mas é um assunto que todo mundo tem curiosidade. E assim, da caixinha de perguntas que eu fiz em relação à Amazônia, muita gente veio perguntar sobre cor de isca. Cor de isca, na sua opinião, interfere muito pouco ou não interfere nada? Ou depende do estilo da isca? Enfim, queria saber sua opinião.
Depende da ação. Depende da Para ação mim da isca depende, misturada com depende, a para mim cor. depende da ação. Aí depende da ação. Por exemplo, eu vou pegar um modelo aqui. Uma isca de meia água faz diferença. O tipo da cor dela, assim, o tipo de brilho, o que ela reflete, o que ela, né? A gente sempre teve uma ideia muito, muito assim, peixe não enxerga cor. Peixe, mas tudo bem, independente. Primeiro, ele tem capacidade para enxergar a cor, até mais cor do que a gente. O volume de pares de cones e bastonetes que ele tem é que é a condição para a gente enxergar a cor. Ele teria, em teoria, uma condição até de enxergar ultravioleta que a gente não tem condição de enxergar. Tá? Mas, independente disso, vamos supor que ele não enxergue cor. Tá? Vamos supor. Mas ele tem uma tabela de cinza, como todo daltônico. Tem uma tabela de cinza. Então, e cor é vibração. Né? Cor é frequência, são vibrações de calor. Então, é óbvio que vai fazer diferença. Óbvio que vai fazer diferença. Mas se você for pegar uma isca, por exemplo, uma isca de hélice, e faz uma bruta compulsão na superfície, que peixe tem problema de fotossensibilização? Peixe não tem pupila, que nem a gente, tá? Peixe não tem pupila, o olho dele é firminho assim. Então ele tem problema de luminosidade, de fotossensibilização. Ele chega ali, ele meio Mister Magoo, assim, dá uma, né? É natural isso, é natural isso. Mas que de eles fazendo aquela bruta compulsão, você vai me dizer, não, porque a branca pegou mais. Muito mais o som da hélice. O que atraiu ele não foi a cor da isca, foi o som da hélice. Foi o tamanho, de repente. Foi o volume de compulsão, mais ou menos. Entendeu? Foi a velocidade que você trabalhou. Isto sim, mas não a cor. Mas em algumas iscas, sem dúvida nenhuma, a gente teria que trabalhar. A cor faria diferença, porque poderia estar ligado ao representar a alguma coisa que está ali meio disponível, entendeu? Mas que pode mudar também de acordo com a luminosidade do dia. É isso que eu ia O perguntar. ângulo, o ângulo de insolação, com o volume de sol, mais nublado, menos nublado, hora onde o sol está mais baixo, hora onde o sol está mais em cima. Tudo isso interfere na pescaria. Tudo isso interfere no uso da isca, na escolha da isca. Mas eu diria que cor, eu ainda eu vou fazer uma semi-afirmação, tá? Porque nos falta volume suficiente de pesquisa. Informação. Informação, pesquisa. Informação oficial, né? Porque Uhum. informação de eu acho, isso não vale para mim, tá? Eu ainda acho que cor tem muito pouca influência, na minha opinião. Eu acho que a cor da isca tem pouca influência. Mas a isca de zigue-zague osso, ela é muito mais atrativa. Será? Será que se eu fizer uma pesquisa, de fato, eu vou concluir isso? Eu não sei. Ou será que essa teoria tão bem elaborada, tão bem passada, não faz com. A minha caixa, por exemplo, vamos dizer que eu tenha 10 iscas dessa. Eu tenho 8 da cor de osso e 2 de outras cores. Eu acabo usando muito mais osso, Sim, com sim, sem certeza. dúvidas. Todo mundo fala, todo mundo se convenceu de que a isca de zigue-zague, cor de osso, é mais eficiente do que as outras cores. Será? Eu tenho a minha interrogação. Eu questiono, porque eu não tenho uma pesquisa, eu tenho uma percepção. Agora, essa percepção tem muitas variáveis. Você, quando faz uma pesquisa de fato, você tem que fechar muito os dados para que você possa ter respostas corretas, né? Então, eu não sei, precisaria fazer uma pesquisa longa mesmo, a mesma pessoa pescar com várias cores e papá. Mas eu tenho uma vez só que eu fiz, que isso me deu uma certa demonstração. Eu estava pescando no Rio Palmital, em Santa Catarina. Acho que é Santa Catarina. Acho que é. E nós estávamos pescando robalo, tá? E nós vimos um cardume de robalo no meio de uma galhada. Aí eu fiz o teste. Eu peguei 4 cores da mesma isca, com a mesma vara, meu barco poitado arremessando no mesmo lugar.
e trabalhando do mesmo jeito. Tinha uma cor, que por incrível que pareça, Não pegar. ninguém, que só ela pegava. Ah, só ela pegava? Pensei que três De pegavam e uma uma não. cor, e de uma cor maluca, que era uma roxa, e que o programa foi ao ar e todo mundo comprou isca. Aquela isca roxa acabou no mercado. E eu não sei se ela pegou de novo, entendeu? Para alguém em algum lugar. Porque isso já me aconteceu. Amigo meu fala, eu fui em tal lugar, você vai para tal lugar, eu vou para tal lugar. Cara, eu fui lá, puta, eu comprei uma isca que ela pegou tudo que foi peixe. Eu ia na loja e comprava 10 daquela isca. E muitas vezes, nunca mais eu pegava o peixe com aquela isca. Porque as condições mudam. Sim, E as sim. condições estão diferentes, entendeu? A água muda, o tom de água muda. Tá? Então, assim, eu acho que eu com pesquisa eu topo qualquer coisa. Sem pesquisa eu questiono tudo, É, entendeu? mas tá certo, né? Que falar de achismo, qualquer pessoa fala, né? Nos falta um pouco de informação em relação a esse negócio de cores. Mas eu também tive experiências pescando com isca soft com os camarões da Pure Strike, onde em um fim de semana, ó, por exemplo, tô pescando hoje, já é sábado, só pegando peixe com camarão verde musgo. Só camarãozinho verde musgo. Cunaré, escreve Cunaré. Aí no outro fim de semana, uma semana depois, voltei no mesmo lugar, represa aqui em São Paulo, e batendo. Ah, vai pegar no verde musgo, o peixe tá comendo, tá? Nada, mas não batia nada. Eu troquei a cor do camarão, coloquei um vermelho, só pegou no vermelho. E eu tentei de Por novo, isso, falei, não é possível, né? É, por condição do isso que eu dia. digo, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que tomar um certo cuidado para afirmar coisas, Aham. né? É o que eu sempre digo, toda vez que você afirmar uma coisa, completa a informação dizendo quando, onde, que horas do dia, entendeu? Aí funciona. Aí funciona. Aí foi pelo menos foi o que aconteceu, de fato, né? Daí extrapolar para uma regra, uma norma, tem um certo cuidado nisso. É, não dá para afirmar absolutamente nada. Então, eu acho que para resumir aqui, que está acabando o tempo, o certo é você ter ali, sei lá, algumas cores diferentes, tentar o que mais você tiver à disposição, melhor, né? Mas é isso, Aí Rubinho. volta para aquele Considerações, ponto de você ter as as iscas, né? iscas. É. Isca que você trabalha em cima, meia água, mais embaixo, tudo isso porque você tem variações de temperatura e peixe mexe muito com temperatura. Aonde ele está comendo, ele não come em todo lugar, ele come aonde a camada termoclinal é mais confortável. Uma delícia Maravilha. esse papo. A gente conversa bem, tá bom demais. É, eu acho que, então, para resumir aqui, a isca que mais pega é aquela que você mais usa. Que você mais usa e que você mais confia. Que você mais confia. Que você sabe trabalhar melhor também, que você gosta E mais. tem uma energia de fé, de crença, de acreditar. Isso funciona, com certeza isso funciona. Maravilha, eu vou dar sugestão para o pessoal colocar isso daí que você acabou de dizer como título desse vídeo, que foi muito bacana. Muito obrigado. Quer fazer uma consideração final? Ou a gente deixa para a Não, eu acho que é próxima? por aí, eu acho que é isso. Sempre se permita criar coisas novas, né? Não fique fechado numa única ideia. Se permita a criação, eu acho que isso vale a pena. Tá aí a dica do nosso mestre Rubinho. A gente vai ficando por aqui, meus amigos. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Rubinho, muito obrigado. Obrigado a você.